Fala galera, hoje nós vamos tratar aqui das competências da União e de início nós vamos aqui logo mostrar aonde é que nós encontramos as competências. Nós temos dois tipos de competência, que é a competência material e a competência legislativa, sendo que a material ela vai se desdobrar em competência material exclusiva, descrita no artigo 21 da Constituição Federal, a competência material comum, descrita no artigo 23 da Constituição Federal, e a competência legislativa privativa, que vai estar descrita no artigo 22 da Constituição Federal, além da competência legislativa concorrente, que vai estar descrita no artigo 24 da Constituição Federal. Nós observamos que todas essas competências que nós encontramos, elas vão ser concernentes à União, mas não só atrelado à União, em alguma delas nós vamos ver que vai estar ali englobado também a União, os Estados-membros, o Distrito Federal, e em uma delas, que vai ser na competência material comum, nós vamos ver que vai estar englobado tanto a União, como os Estados-membros, como o Distrito Federal e também os municípios. Mas vamos dar procedência à nossa temática aqui abordada na aula de hoje. Para deixar logo claro aqui, né, nós vamos dizer logo para vocês que nós não vamos seguir a ordem de material exclusivo e material comum, não. Nós vamos seguir a ordem da procedência dos artigos da Constituição. Artigo 21, artigo 22, artigo 23 e artigo 24. De início, vamos começar falando da competência material exclusiva, que está ali no artigo 21 da Constituição Federal. Ela é concernente apenas à União, né? A gente pode ver que é concernente apenas à União, envolve todos os temas de repercussão internacional que são relacionados às atividades administrativas, econômicas, financeiras e sociais, ou seja, todas as atividades que envolvem o interesse nacional, sejam administrativas, econômicas e financeiras e de repercussão internacional, elas vão ser de competência material exclusiva. E uma observação a ser feita é que essas competências elas não são passíveis de delegação, ou seja, só a União é quem pode ter essas competências. Aqui nós temos o artigo 21, né, que vai tratar sobre essas questões, e vamos partir agora para a competência legislativa privada, que está descrita no artigo 22 da Constituição Federal. A competência legislativa privada ela não vai ser só concernente à União, ela vai ser concernente à União, aos Estados-membros e ao Distrito Federal. Ou seja, cada uma delas, cada um desses entes, que é a União, os Estados-membros e o Distrito Federal, eles vão possuir essa competência legislativa privada. Nesse caso, ela vai ser delegada, sim, e a gente pode observar aqui, ó, logo de início, é vedada à União delegar competências privativas para apenas um Estado, pois sua delegação tem efeito global e não para apenas um, entende? Então a gente observa que a União, quando ela for fazer uma delegação, ela não vai delegar só para um Estado, não vai delegar só para apenas um Estado, ela vai delegar para todos os Estados, não pode ser um só. Aqui, ó. Possibilidade da União, através de lei complementar, autorizar que os Estados-membros e o Distrito Federal venham legislar sobre as matérias descritas no artigo 22. A gente observa que a partir do momento que cada um desses entes possuem essa competência legislativa, eles terão competências através de uma lei complementar para legislar sobre matérias descritas no artigo 22. Aqui o texto legislativo que vai falar sobre a, a competência legislativa. E aqui nós vamos partir para a competência material comum. A competência material comum, ela não só concerne a União, mas também ela vai ser concernida à União, aos Estados-membros, ao Distrito Federal e também aos municípios. Ou seja, todas as matérias que venham ser tratadas aqui nesses tipos de competências podem ser delegadas a todos esses entes federativos. A gente é válido observar aqui, ó, que todos eles são tratados paralelamente, relativos às mesmas matérias mencionadas no artigo 23, assumindo uma responsabilidade solidária para o seu cumprimento. Ou seja, cada um desses entes vão assumir as matérias que são descritas no artigo 23 e eles terão a responsabilidade solidária de se relacionarem entre si para garantir a efetividade do cumprimento dessas normas e dessas matérias.
Essa competência pode ser conhecida também como competência cumulativa ou paralela, pelo fato dela relacionar aí todos esses entes nela mesma. Aqui o texto legislativo que vai abordar sobre esse tipo de competência. E partimos agora para a competência legislativa concorrente, descrita no artigo 24 da Constituição Federal, e ela vai concerner aqui à União, aos Estados-membros e ao Distrito Federal, sendo que a competência da União ela vai se limitar ao estabelecimento de normas gerais, ou seja, a União ela só vai poder ali estabelecer normas gerais, e é válido salientar que a partir do momento que não houver, que não existir uma lei federal sobre essas normas gerais, os Estados-membros eles vão exercer sua competência legislativa plena. Ou seja, se não tiver uma lei federal atuando sobre as normas gerais, os estados podem atuar com sua competência legislativa livremente. Eles podem legislar sobre as matérias descritas aí de maneira livre. Mas, se houver uma lei federal que esteja sobre essas normas gerais, a eficácia da lei estadual, se houver aí uma lei federal em alguma norma geral que elas venham se contradizer, ela vai suspender a eficácia da lei estadual, no que for contrário à lei federal. Ou seja, o estado da Bahia, ele decide uma coisa, ele coloca ali, resolve legislar ali uma coisa, mas que é contrária a uma lei federal. A partir do momento que ele está indo de contra a lei federal, essa lei que ele está criando aí vai ser suspensa. Então aqui uma observação a ser feita aqui, ó, é que essa ficou aqui por cima, mas vamos lá. Essa lei, ela é suspensa e não revogada. É válido a gente deixar isso claro. A lei, ela não vai ser revogada, a lei vai ser suspensa. Aqui o texto legislativo que vai abordar sobre esse tipo de competência que concerne a União. E assim nós encerramos a nossa pequena aula, né, que a gente pôde abordar aí um mundo de competências. Espero que vocês tenham gostado e aguardem cenas nos próximos capítulos.